Amém, glória a Deus. Irmãos, por favor, o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53. Vamos falar um pouco sobre o servo sofredor, Isaías 53, Salmos 22, tá? Falar um pouco sobre como já tem sido ministrado aqui, sobre o sacrifício de Jesus na cruz. O que ele fez, o que a gente prega para os outros, muitas vezes a gente não entende, a gente não sabe qual a profundidade desse sacrifício. Amém? Isaías 53, por favor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o refutamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O profeta Isaías, dentro dos profetas maiores, que tem os maiores versículos, dentre os profetas, no Antigo Testamento, ou em toda a Bíblia, ele é o maior profeta messiânico. Viveu em torno de 700 anos antes de Cristo. E Isaías, no capítulo 53, vai fazer uma reflexão sobre o sofrimento de Cristo. Aqui parece que ele está perante a cruz e relata cada sofrimento de Jesus. A gente vai entender que Israel passava por um tempo de sequidão espiritual. Por isso ele diz que como raiz de uma terra seca, ele foi subindo como renovo. No meio de tanta sequidão espiritual, Jesus chega para mudar as coisas. Mas ele veio para quem era dele, mas os deles não o receberam. Israel não recebe Jesus como Senhor, como Messias, ungido, e joga Jesus para a cruz. Escolhe soltar um ladrão, um homicida, ao invés do Salvador. E a gente vai entender que ele foi desprezado fisicamente, humanamente. Ele era de má aparência, desprezado, experimentado no trabalho, nas dores. Por mim e por você ele sofreu. A gente vai entender também que ele não abriu a sua boca. Isso nós vemos nos evangelhos Mateus, Lucas, que o relato de Jesus é que ele realmente não abriu a sua boca. As únicas falas dele foram que ele era o Filho de Deus, ou foi na cruz para o Pai ou para os seus servos. Ele não abriu a boca perante os seus tosqueadores. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, por mim e por você. Gostaria de falar um pouco do relato focado em Lucas. Lucas, entendemos que ele era um médico, e alguns relatos só são retratados no livro dele. E eu quero focar aqui, que vocês entendam que o que eu vou dizer é o Jesus homem, tá? Entendemos que ele veio como homem, 100% Deus, tá? Então, o Deus dentro dele sabia de todas as coisas, mas ele também tinha um lado carnal, tá? Então, que vocês entendam aqui, tudo que eu dizer vai ser focado no Jesus homem,
tá? Deus é perfeito, todo-poderoso e santo, mas o Jesus homem sofreu por nós, tá bom? Jesus, ele vai entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo-se a profecia de Zacarias 9:9. Após isso, ele é traído por Judas por 30 moedas de prata. Satanás toma conta de Judas e ele vai lá e vende Jesus. Após isso, Jesus vai até a cidade, os seus discípulos preparam a última ceia e ele toma a última ceia, onde o corpo partido, o pão, era o corpo de Jesus partido naquela cruz, o sangue, a aliança, nova aliança. A partir daquele momento está lacrado que a nova aliança está sendo estabelecida. E Jesus agora sai da última ceia. Ele diz que aquela era a última ceia, ele só tomaria no grande dia do Senhor, com todos nós. Jesus sai e vai até o Monte das Oliveiras, no jardim chamado Getsemane. Era um jardim localizado no Monte das Oliveiras, onde o seu significado significa prensa de azeite, ou o local onde se despoja a fruta, é pisado, esmagado para se adquirir o seu suco. E ali Jesus, com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ele deixa os 3, anda um pouco. Eu imagino que ele se ajoelha diante do Pai e erga sua mente. O seu pensamento vai direto para Deus. Ele pede: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, esse peso, meu Pai. Passa, se for possível. Contudo, seja feita a tua vontade. Ele volta, seus discípulos estão dormindo, ele vai orar. Nesse momento, Jesus ajoelhado, eu imagino de cabeça no pó, ele tem um fato chamado hematidrose, que ocorre em 1 a cada 10 milhões de pessoas. Tamanho era o estresse, tamanho era o nervosismo, a ansiedade, tamanho era o peso, a opressão dos meus e dos seus pecados, que as microveias capilares de Jesus são rompidas. Seu sangue se mistura com o seu suor, escorre pelo seu corpo e chega até o chão. Jesus soa sangue por mim e por você. Agora ele volta até os seus discípulos, novamente dormindo. Enquanto ele fala, Judas chega com os principais sacerdotes, beija-lhe o rosto e Jesus indaga a Judas: Judas, com o filho traz o filho do homem? Agora Jesus é levado preso, levado à casa do sumo sacerdote. Ali ele é oprimido, é lhe dado tapa no rosto e com seus olhos tampados lhe falam: profetiza quem lhe bateu, com seus olhos tampados. E ele quieto: por mim e por você. Agora Jesus é levado no amanhecer do dia, ele é levado perante o sinédrio, o julgamento. E ali eles perguntam a Jesus: tu és o Filho de Deus? E ele replica dizendo: tu dizeis que eu sou. Esse eu sou a gente vai encontrar no tetragrama de Deus, Yud Re Vav Re. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Jesus agora se denomina Deus, se denomina Filho de Deus. E os magistrados, os principais falam: não precisamos de mais acusações, ele já se denominou o próprio Deus, e isso é blasfêmia. Agora Jesus é levado perante Pilatos, governador romano, e Pilatos não acha culpa em Jesus. Ele é acusado de trazer ali, transgredir a lei que ali era imposta pelos romanos. Ele é acusado de não permitir dar o tributo a César e também de se denominar Deus. Pilatos não acha culpa em Jesus. Agora Pilatos manda Jesus para Herodes Antipas, que é o mesmo que degolou João Batista. Herodes o recebe e Herodes gostaria de ver Jesus falar algo, fazer algo, mas Jesus, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, ele ficou calado. Herodes agora blasfema, insulta Jesus. E Jesus volta para Pilatos. Agora Pilatos apresenta Barrabás e Jesus perante o povo. Barrabás foi acusado de homicídio e também de causar motim ou revolta contra a ordem pública, mais conhecido como sedição. O povo prefere que solte Barrabás, porque era necessário que um fosse solto por conta da festa da Páscoa. E agora Barrabás é solto, Pilatos lava sua mão e o sangue de Jesus é imposto sobre aquele povo que fala: que caia sobre nós o teu sangue, porque ele é condenado. Jesus agora começa a pior parte, vamos dizer assim, ou o início da pior parte. Agora se começa o açoite. Suas vestes são tiradas, seu pulso é preso perante um tronco, com chicotes de fios de couro
pequenas bolinhas de chumbo e pedaços de ossos em suas pontas. São chegos até as costelas de Jesus, até os seus ombros. Esses chicotes batem, esses ossos entram, retiram lascas da sua carne, o seu sangue escorre até o chão. Será que eu e você aguentaria sofrer isso? Muitas vezes a gente machuca, a gente vai tomar uma injeção, e às vezes a enfermeira erra a nossa veia, a gente já fica chorando que fez um roxo. Será que eu e você aguentaria? Pedaços de ossos, bolinhas de chumbo entrando na minha e na sua carne. Não é nem por mim, é pelo outro que nem merece eu estar sofrendo aquilo. Será que a gente passaria por isso? Agora, eu imagino, sabe, 1 ou 2 soldados grandes, fortes, sem dó nem piedade, chicoteando Jesus. A sua carne é ferida, e lembremos que o seu corpo a sua pele já está danificada por conta do suor de sangue. Seus vasos estão rompidos, microvasos capilares estão rompidos. Suas veias, seu corpo, sua pele está danificada. E mesmo assim, ele é chicoteado, ele é blasfemado, é dado murro no seu rosto, tapa, é cuspido por mim e por você. Seu sangue todo é escorrido, ele é retirado agora do chicote e é posto sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Espinhos duros, longos, penetram o seu couro cabeludo. Alguém aqui já viu uma lesão no supercílio? Jogo de futebol, muitas vezes a gente vê, né? E não há nada que pare o sangramento. E é couro cabeludo, é um couro tão fino que o sangue não para. É posto sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, por mim e por você. Agora o seu sangue começa a vir da sua cabeça até o seu corpo, chega ao chão. É colocado em sua mão direita um pedaço de cana, é cuspido em seu rosto. Os soldados pegam esse pedaço de cana e batem na cabeça de Jesus. A coroa estava na sua cabeça, e é batido com um pedaço de cana na tua cabeça. Agora, Jesus, ele está a caminho do Calvário, Gólgota, ou local da caveira, como diz Lucas. Suas roupas são vestidas, lembrando que ele estava totalmente danificado pelos açoites. Mesma coisa de eu cair, queimar meu braço e colocar uma gaze em cima, seca. Suas vestes são colocadas. O tronco horizontal da cruz é posto sobre os seus ombros. Um tronco pesava em torno de 50 quilos. Era necessário ele caminhar em torno de 500 a 600 metros nas ruas de Jerusalém. Você está achando que as ruas eram asfaltadas? Pedras, pedregulhos, buracos, poeira. Eu imagino que Jesus caía sobre os seus joelhos. Ele não aguentava mais no lado humano, como eu disse. Agora, Simão, da cidade de Cirene, é forçado a ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Eles chegam agora no lugar onde Jesus seria crucificado. Jesus agora é posto sobre a cruz, deitado. A cruz era feito um furo onde o pulso do prisioneiro ia ser pregado para que facilitasse a penetração do prego. O prego tinha em torno de 12,5 centímetros de altura, um prego quadrado que se afunilava. Jesus é posto diante da cruz. O prego é posicionado sobre o seu pulso, mais especificamente sobre o nervo mediano. Esse nervo mediano, ele passa pelo ombro, chega até vértebras da nossa coluna. É posicionado o prego. Eu imagino que com uma martelada certeira, forte, ele é cravado na cruz. Seu nervo mediano agora é rompido, seus músculos se contraem. Sua face agora várias expressões são postas diante do seu rosto. Aquela dor chega à sua medula, chega ao seu cérebro, passa pelo seu corpo. Os seus pés são pregados. E agora ele é erguido naquela cruz. A cruz, o sofrimento da cruz não era morte pelo flagelo, era morte por asfixia, a falta do oxigênio. O
corpo do prisioneiro ia se abaixando cada vez mais por conta da falta da força. Os seus músculos se contraíam, chegando até os seus músculos respiratórios. Seus músculos respiratórios iam espremendo seus pulmões, espremendo cada vez mais. É por isso que é quebrado as pernas, e quando o prisioneiro ainda não é morto. Quebrado as pernas, ele se apoia pelo seu braço, não tem mais apoio nos pés, e agora os seus músculos respiratórios são totalmente comprimidos. A asfixia, a falta de ar chega e ele morre. Jesus ali é erguido naquela cruz. Suas vestes são repartidas, cumprindo-se o que está escrito em Salmos 22:18. E sabemos que ele é posto no meio de dois malfeitores, dois ladrões. Um deles blasfema ainda com Jesus, e agora o outro o repreende e ainda se converte. Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo na cruz, o Jesus homem estava ali sofrendo, mas o Jesus Deus, misericordioso, amoroso, estava ali salvando. E não sabemos ao certo quanto tempo Jesus ficou, né? Alguns estudos falam, mas ali Jesus estava no início até menos pior do que o final. E se apoiado sobre os seus pés, um em cima do outro, sobre um calço que era colocado debaixo dos pés, e um prego também que transpassava o calcanhar. Ali Jesus continua, né, o ato da crucificação. E conforme o tempo ia passando, era necessário mais e mais força para se erguer, apoiando-se sobre os pés e falar algo, ou pedir algo. Por quê? Como eu disse, a asfixia tomava conta. E conforme o tempo ia passando, o ar era menos, a respiração era dificultosa, a asfixia tomava conta, e muitas vezes a gente já fala para os outros: Jesus morreu na cruz. Amém, morreu, mas a gente entende o que é a morte de cruz? A gente entende o que ele passou ali, desde a traição de Judas, desde o flagelo até a sua morte. A gente entende? Temos sim que pregar a cruz para os outros, porque é mediante ela que somos salvos. Mas e aí, eu entendo? Você entende o que ele fez, o que ele passou por mim e por você? Agora, com o passar do tempo, Jesus vai perdendo seu ar. A cada fala que é descrita nos evangelhos é necessário uma força sobre-humana para falar. E agora, Jesus, com o tempo, agora há trevas, na hora sexta ou meio-dia, até a hora nona, 3 horas da tarde, a terra se escurece. O Filho de Deus estava pregado naquela cruz, sofrendo por mim e por você. E uma coisa que eu esqueci: antes de ser posto na cruz, suas vestes foram tiradas. Como eu disse um pouco antes, alguém já colocou gaze seca em cima de um machucado? Na hora de tirar, não dói? Cada fio da veste estava grudado em seus hematomas. Cada fio e cada puxada de roupa que os soldados tinham era uma expressão que Jesus mudava. Eram os seus músculos se comprimindo, os seus músculos se retraindo naquela dor. Cada fio doía no fundo de Jesus. Então houve trevas entre meio-dia e 3 horas da tarde, hora sexta e hora nona. Após isso, Jesus, como eu disse, com uma força sobre-humana, ele brada: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Isaías 59:2, por favor. Nesse momento, é o auge da cruz. Nesse momento, Jesus é oprimido totalmente pelos meus e pelos seus pecados. Nesse momento, o peso não é nem do seu corpo, o peso é dos meus e dos seus pecados. O peso do Filho de Deus, santo, imaculado, sem mancha, sem rúcula, sem pecado, estava ali. Ele se fez pecado por mim e por você. Este castigo que Jesus sofreu nos traz a paz. Nós merecíamos? Eu sou pecador, você é pecador. A cada dia nós erramos. Muitas vezes erramos porque queremos. Nós tornamos a crucificar a Cristo. Mas Ele morreu por mim e por você. Isaías 59:2. Nesse momento que ele brada: Eli, Eli, lama sabachthani,
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Imagina você filho, todos nós aqui somos filhos. Um exemplo, o Coxa é meu pai. Eu faço algo, ele me abandona. Do nada, eu chego em casa, meu pai não está mais lá. Ele vira a costa para mim. Você acha que eu vou ficar feliz? Agora vocês imaginam um filho de Deus, eterno, sem começo, sem fim, sem início de dias, sem fim de dias, eterno. Ele morreu por mim e por você. Ele conhece o céu mais do que todos. Ele está acima dos anjos. Ele é o Todo-Poderoso, Deus Filho. Só que Ele morreu por mim e por você. Ele sentiu a separação do seu Pai, não terreno, mas celestial. Muitas vezes nós ficamos tristes porque Deus não nos responde, ou fecha as portas. Quem dirá Jesus, que era o Filho unigênito do Pai. Agora Jesus dá esse brado e é lhe dado vinagre, cumprindo-se a profecia, diz aí, Salmo 69, 21. E ali ele brada: Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele morre, ele expira. Nesse momento o véu do templo é rasgado de alto a baixo, a terra treme, as rochas se fendem, muitos santos são ressuscitados e aparecem para povos na cidade. Nesse momento o Filho de Deus era morto. As esperanças, talvez as expectativas dos seus discípulos, das pessoas que o amavam, tinha acabado. Ele estava morto. Os discípulos no caminho de Emaús, questionando, tristes, porque o seu servo, o seu Senhor, tinha morrido. E agora é-lhe furado a lateral, para que fosse testificado por água e sangue que ele era o Filho de Deus. O soldado que o guardava e com quem estava com aquele soldado viram todas aquelas coisas e falaram: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Os soldados, quem o feriram, quem estavam ali, reconheceram o senhorio de Cristo. É quebrado as pernas dos dois malfeitores, como eu disse, para morrer com asfixia. Outro dia era sábado, preparação, não podia trabalhar, domingo. O Filho de Deus era morto, por você e por mim. E é colocado num sepulcro novo, muitas coisas ali. José de Arimateia, Nicodemos lhe preparam o sepulcro. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia, aquelas mulheres vão ao túmulo, um anjo lhe desce, a terra treme, porque um anjo tinha vindo do céu. Porque buscais o vivente dentre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia! Cristo ressuscitou. Lembre-se, por mim e por você. Ele não precisava ter feito isso. Não era necessário, porque é o Filho de Deus. Mas desde a eternidade estava preparado. A cruz estava posta, porque era necessário o sacrifício vivo, santo, agradável e irrepreensível a Deus. E agora ele é ressurreto. Passa-se 40 dias aqui na terra, é assunto aos céus. E da mesma forma como os discípulos viram ele subindo, ele voltará. Seus pés pisarão no monte das oliveiras. O monte será fendido inteiramente. Por quê? Por mim e por você. Claro que nesse momento nós acreditamos que já estaremos com Cristo. Nós viremos juntos com Ele. Ele veio na sua primeira vinda como o Messias, ungido, sofredor, servo que morreu por mim e por você. Mas na sua segunda vinda ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Mas e aí? Estamos preparados para subir com Ele? Será que eu estou disposto a tomar a minha cruz? Será que eu estou disposto a passar por tudo que Ele sofreu? Entendemos que de forma literal, ou até, alguns de nós, claro, sofreremos o que Ele sofreu, possivelmente. Há dias maus.
Mas o tomar a sua cruz nada mais é do que o negue-se a si mesmo. O tomar a cruz e seguir Jesus nada mais é do que eu estar diante do pecado. E mediante a graça de Deus eu tenho o Espírito Santo que me repreende e fala: ó, não faça. E se você fizer, você sabe. Mesmo assim eu vou lá e faço. Isso não é arrependimento, infelizmente. Mas será que eu estou disposto a estar diante do pecado e negar o pecado? Negar a minha carne, negar o meu desejo que tanto fala alto dentro de mim, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Será que eu estou disposto a pegar a minha cruz, a pegar o braço horizontal da minha cruz, colocar em meus ombros feridos, seguir Jesus pelas ruas de pedregulho, descalço, e ser crucificado com Ele? Será que eu estou disposto a me diminuir para que Jesus cresça dentro de mim? Será que eu estou disposto a negar o ouro e a prata desse mundo para ter a vida eterna com Deus? Será que eu estou disposto? E com todo esse sacrifício, Cristo, Deus nos trouxe 3 privilégios, claro, muitos, mas dentre eles eu recolhi 3, que um deles é a redenção. Romanos 3:24, por favor. A redenção nada mais é do que o resgate de algo pelo pagamento de um preço. E qual foi o preço de Cristo? Não foi 30 moedas, foi o seu próprio sangue. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Gratuitamente. A única coisa que eu e você temos de fazer é nos render aos pés de Jesus, voltarmos para Ele de todo o nosso coração, alma, nos arrependermos dos nossos pecados, mudarmos a nossa vida e vivermos para Ele, gratuitamente. O que Ele requer de nós é arrependimento. Romanos 3:25 e 26, por favor. Outra coisa que Ele nos trouxe foi a propiciação. Propiciação nada mais é do que a satisfação de uma divindade, que no nosso caso é o Deus Todo-Poderoso, o único, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Cristo derramou o seu sangue para nos tornarmos justos diante de Deus. Vocês já pararam para pensar que no Antigo Testamento era necessário o sumo sacerdote sacrificar um cordeiro para si, para depois entrar e sacrificar para o povo? Por quê? Pecado. Era necessário um sangue para encobrir-se o pecado daquele sumo sacerdote, e para que ele pudesse assim, mesmo com os olhos baixos, com uma nuvem de fumaça perante ele, para que ele não visse a arca da aliança, que é a presença de Deus. Era necessário um sacrifício para ele, para ele poder sacrificar para os outros, por conta da santidade de Deus. Se não fosse isso, ele era fulminado. O sumo sacerdote era fulminado, era queimado vivo. Deus o queimava, porque tamanha é a sua santidade, tamanho é o poder de Deus, que nós, mesmo de olhos baixos, vendo a sombra da sua glória, não aguentaríamos. Só que pelo sangue de Jesus, o véu é rasgado de alto a baixo, significando a permissão, a reconciliação com Deus. Agora eu e você somos reconciliados com Deus mediante o seu sangue, o seu sacrifício, e temos acesso livre à presença de Deus. Já se perguntou como que eu posso sentir a presença de Deus e ainda não cair morto, fulminado no chão? Por mim não é, por você também não é, mas é pelo sangue de Jesus. Porque os cordeiros que dantes foram sacrificados, mesmo não tendo manchas e sendo segundo os decretos de Deus, não era o suficiente para perdão dos pecados. Ele somente encobria os pecados, a mesma coisa de eu pegar a sujeira e jogar debaixo do tapete. Eram somente encobertos e não perdoados. Mas com Jesus foi diferente.
Ele é o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus santo, puro, imaculado, que morreu por mim e por você, por amor do mundo. Então, somente pelo sacrifício perfeito que temos acesso. O sacrifício de cordeiros não era suficiente para perdoar os meus e os seus pecados. Mas Cristo, como foi dito, Ele é suficiente em sua totalidade. Ele é suficiente para mim e para você, e não há nada mais que eu e você precise. E a última bênção, falamos assim, que Jesus nos trouxe, é a reconciliação. 2 Coríntios 5,17, por favor. Pela morte de Cristo, agora nós somos reconciliados com Deus. E essa reconciliação, ela vem através da mudança do meu e do seu modo de viver. Vem através da mudança do meu ser. Vem através da negar-se a si mesmo, como já foi dito. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pode passar, por favor? Aí. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecados por nós, para que nele fôssemos justos, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado por mim e por você. Reconciliemo-nos com Deus hoje, que o tempo está se acabando. O tempo está se acabando. E sem a reconciliação, mediante a reconciliação, vem a santificação. Santificação, separado do pecado e perto de Deus. Santo, claro, não seremos santos, porém, precisamos buscar essa santidade a Deus. Precisamos buscar essa perfeição, como é dito na Bíblia. Não seremos aqui nessa terra, mas só mediante a busca, a verdadeira busca, o verdadeiro reconciliação com Deus, mediante o arrependimento dos meus pecados, mediante a mudança da minha e da sua vida. Somente assim veremos Deus, veremos Cristo. Estamos aqui estudando de quinta-feira Apocalipse, e chegará ainda a grande tribulação, e vai ser feio, irmãos. As pessoas vão clamar que os montes caiam sobre elas, tamanha é a dor. Somente será salvo por degolados. A salvação? Mas é melhor sermos salvos aqui, que temos o pão da vida ainda disponível para nós, do que for necessário perder a minha cabeça. Claro, se for necessário, perderemos, claro. Mas por que eu vou perder a minha cabeça se hoje eu tenho a oportunidade de receber a palavra da vida, o pão da vida? E tomar a sua cruz não é somente bênção. Claro, Deus quer nos abençoar, claro que quer. É da vontade dele nos abençoar. Mas não foquemos somente nas bênçãos. A cruz é dor, é renúncia. Ok? Não é andar de carro zero com teto solar, meus irmãos. Tá? Quem anda aqui, não estou desmerecendo, não estou falando que é proibido, amém. Deus abençoou, glória a Deus. Mas agora, eu usar Deus, modo pejorativo, para adquirir coisas, me perdoe, né? Então é necessário a renúncia. É necessário que eu me despoje do meu eu e da minha carne para reconciliar-me com Cristo. Tito 2, a partir do 11, por favor. Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas ou os desejos mundanos, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente,
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. É necessário a purificação, a santificação, a renúncia, o arrependimento. Só assim estaremos reconciliados com Deus, e sem essa reconciliação não veremos a Cristo e não estaremos com Ele. Que nós desejamos do profundo do nosso coração viver com Cristo, adorar a Cristo e somente fazer aquilo que lhe agrada. Muitas vezes em nosso dia a dia é colocado diante de nós escolhas, mas Deuteronômio 30, a partir do 15, se eu não me engano, vai dizer, Deus diz: coloco diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte, escolhe porém o bem para que vivas. Deus nos mostra os caminhos, nos mostra o caminho que tem que ser seguido, mas a escolha é minha e a escolha é sua. Há uma lista, inúmeros versículos de maldição, caso rejeitemos a Deus no Antigo Testamento, e há uma lista relativamente curta comparada com as maldições de bênçãos que adquiriremos caso recebamos a Deus. Então que escolhamos o sacrifício de Cristo, que a gente escolha viver para Cristo, que a gente entenda o sacrifício de Cristo. Temos que propagar esse sacrifício. Sim, eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu a vou proclamar. Que assim seja em nossas vidas. Proclamaremos a mensagem da cruz, mas que a gente possa entender o que Ele fez por mim e por você. Cada gota do seu sangue não foi desperdiçada à toa, foi do agrado do Pai moê-lo por mim e por você. Que aceitemos esse sacrifício, que mudemos a nossa vida, que nos arrependamos e que vivamos para Cristo até o seu retorno, ou que até Ele volte para nós. Deus abençoe a cada um. Escolha a Deus, e como está escrito lá em Romanos 1,36, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, hoje e sempre. Deus abençoe a todos.